família orquidófila, nós estamos começando mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Será que existe mesmo o melhor substrato do mundo para as nossas orquídeas? Muito mais do que responder essa pergunta com o meu ponto de vista, eu vou apresentar para vocês tecnicamente falando sobre cada substrato que você pode esperar e o que de fato eu acho que pode ser o melhor para a sua escolha. Se eu fosse você, olha, eu ficaria até o final desse vídeo, porque a escolha do substrato da sua orquídea é praticamente onde ela vai se alojar para viver, para vegetar até florescer. Então não sai daí. Quando nós orquidófilos começamos a tratar do assunto de substratos para as nossas orquídeas, no ponto técnico, né, de caráter técnico, a gente acaba fazendo essa escolha por várias razões, incluindo o pH. Muitas das nossas orquídeas têm como preferência um tipo de substrato com um pH mais ácido. Algumas orquídeas suportam até um pH um pouco mais ácido, sendo que muitas delas também se dão bem em substratos inertes, conhecido aí como a rocha, ou até mesmo pedra. Mas seria muito chato a gente ficar falando do pH, por exemplo, de cada substrato, porque isso seria para um estudo mais aprofundado. Se você quiser, eu até faço um outro vídeo falando sobre isso. Você deixa aqui no comentário e eu faço um vídeo especificamente falando do pH de cada substrato, tá? Mas é só para você saber que existe na composição, a gente não escolhe um tipo de substrato só porque a gente acha legal, porque fica mais bonito. A gente escolhe justamente pensando no que vai agradar a determinada orquídea que a gente vai colocar lá. Tá? Então existe sim essa parte técnica também. De todo modo, eu já quero começar falando para você que não existe nenhuma possibilidade do melhor substrato do mundo. Não existe o melhor substrato do mundo. Existe o melhor substrato para o seu cultivo. Existe o melhor substrato para o seu clima. Existe o melhor substrato para o seu tipo de rega. Isso sim existe. Mas o melhor substrato para a sua orquídea, tire da cabeça, tá? Isso é puro mito. Então nós vamos entender agora qual é a montagem do substrato que a gente vai entender ser o melhor para a nossa orquídea. Eu vou falar para vocês, por exemplo, que eu já vi uma Cattleya schilleriana como essa que vocês estão vendo aqui numa jangadinha de café, certo? Eu já vi ela em vaso plástico com mix de substrato. Eu já vi ela sendo cultivada só na pedra. Eu já vi ela em vaso de barro com esfagno. Ou seja, vários tipos de situação de substrato onde a gente encontra essa orquídea vegetando e florescendo muito bem. Aqui vocês estão vendo ela na jangadinha, primeira floração, a planta que já está passando da sua floração. Mas a gente está vendo que essa planta conseguiu se enraizar, está sobrevivendo bem, está vegetando bem, pseudobulbos gordinhos, folhas bonitas, o que sugere que ela gostou desse tipo de plantio que nós fizemos, escolhendo como substrato, porque ali acaba sendo vaso e substrato, a jangadinha de café, certo? Então, nesse caso, ela gostou. Você pode, de repente, fazer essa experiência na sua casa e não ter o mesmo resultado, tá? Por isso que, se eu determinasse que esse é o melhor substrato para a sua orquídea, você poderia cair do cavalo, porque exatamente nessa mesma situação na sua casa isso pode dar muito errado. Na condição do substrato existe uma outra parte técnica que a gente chama de substratos que são inorgânicos e substratos orgânicos. Vamos fazer então, vamos entender qual é o contexto desse orgânico. Tudo aquilo que se decompõe, a gente imagina ser orgânico, tá? Então você pode já colocar isso no seu papel de anotação aí. Tronquinhos como café, sanção do campo, cajá, não importa o tipo de madeira, ele se decompõe, beleza? Então ele é um tipo de substrato orgânico. Os seus pinos, né, de madeira, a mesma coisa vai acontecer também com o carvão, com o esfagno, certo? Eles vão se deteriorar, eles vão acabar ali sendo consumido com o tempo, ele vai apodrecendo, vai se desfazendo, é o que vai acontecer. Então ele é orgânico. Aí nós temos a condição do substrato inorgânico, né? Que seria, por exemplo, as pedras, rochas. Esse tipo de substrato, além de ser inerte, ele tem uma longitude praticamente eterna, né? Porque ele não se desfaz, né? Então, com o tempo, ele não vai se deteriorar. Agora, onde que isso implica na hora de eu plantar a minha orquídea? Em várias coisas. A primeira delas é se esse tipo de substrato que você está escolhendo, ele se adequa ao seu microclima. Isso é o que você tem que pensar. O segundo ponto é se ele se adequa à planta que você cultiva. Então, se você vai, por exemplo, cultivar uma Cattleya, na grande maioria dos casos, um mix de substrato,
ou pinos com esfagno, né? Esse tipo de plantio dá certo em muitas regiões do Brasil. Já em outros casos, muitos amigos estão optando pela pedra, justamente por essa parte técnica de inorgânico e orgânico. Vamos entender? Os substratos orgânicos, esses que nós consideramos pinos, essa mistura com casca de macadâmia, com carvão, com esfagno, que se deteriora, o que acontece com ele? Além dele ser um substrato que com o passar do tempo ele vai ficar muito ácido, talvez num nível de acidez de pH que nem atenda mais a sua planta, fazendo assim com que sua orquídea comece a queimar a raiz, pseudobulbos, né, novas brotações que começam a sair menores. Todas essas são condições que podem ocorrer na utilização, por exemplo, desses substratos orgânicos, que se deterioram, ok? Nós já não vamos ter essa mesma condição quando nós fizermos o plantio utilizando pedra brita no nosso vaso. Nesse vaso aqui eu coloquei pedra brita, né? Até misturei um pouco de carvão, mas supondo aqui que só tivesse pedra brita, que é inclusive boa parte do plantio que eu tenho feito hoje. Né? Primeiro, normalmente esse tipo de substrato, além de ele não entrar em estado de decomposição, ele é inerte. O seu estado de pH não fica sempre ali em 7.0, ele tem um pH neutro. Então ele nem é ácido e nem é alcalino, favorecendo muitas orquídeas, mas desfavorecendo quem não compreende esse tipo de plantio. Por quê? Porque vai exigir que você faça regas mais constantes, uma vez que esse tipo de material seca rapidamente. Então, você entendendo essa parte, principalmente da rega, quando você fizer o plantio de pedra brita, você não vai ter grande dificuldade, principalmente com catleias, que adoram esse sistema pelo Brasil todo. Muitas pessoas estão fazendo plantio utilizando pedra e está tendo grande sucesso. E fazer o plantio nas pedras britas tem grandes vantagens, que além dessa, de o material não se deteriorar, ele evita também um problema que a gente encontra nesses substratos orgânicos. Por quê? Porque eles se deterioram. A partir do momento que eles entram em estado de decomposição, eles favorecem também a proliferação de fungos, benéficos, mas maléficos também. Sugere-se então que esse tipo de substrato facilite a sua planta a ser contaminada por Fusarium, Trachinose, entre tantos outros tipos e grupos de fungos que hoje estão à disponibilidade aí na natureza para atacar as nossas orquídeas. Mas aí você pode pensar assim, então, Fábio, então agora eu não devo mais usar madeira? Meu Deus, agora tenho que parar com isso, agora só posso plantar as minhas orquídeas na pedra? Não, gente, não é bem dessa forma, tá? Mas é preciso que você entenda que quanto mais qualidade nesse material que você vai utilizar, que seja de boa qualidade. Porque quanto mais a qualidade do material utilizado, muito menos problema você vai ter, porque esse tipo de material vai se deteriorar menos, vai se deteriorar de forma mais devagarosa, dando longitude para a sua planta poder conviver ali por volta de 2, 3 anos, que é justamente a razão das quais a gente pede para que você faça a troca do seu vaso. Você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre isso, né? Troque o seu vaso a cada 2 anos, e é justamente para isso, tá? Porque aquele material começa a entrar nesse estado de decomposição entre 2 e 3 anos. Alguns materiais duram mais. Por exemplo, nós temos a casca de macadâmia, que ela pode durar até 5 anos. É a durabilidade que tem esse tipo de material em algumas regiões. Mas recomenda que com 3 anos esse material seja dispensado. Ainda sobre a casca de macadâmia, a gente tem que compreender certas coisas. Existem, por exemplo, hoje, eu acho que uma empresa só que faz a venda desse tipo de produto, que inclui essa moagem, né, ficar com aqueles resíduos, inclusive do próprio grão ali dentro, né, que as pessoas não conseguem compreender. Às vezes as pessoas acham que isso levou para a orquidária dela fungo, que matou a raiz da planta dela. Esse material, gente, apesar de esterilizado, limpado, passado por processo de lavagem, pode conter sujeira nele. E esse tipo de sujeira não é o tipo de coisa que vai matar uma orquídea sua, tá? Isso é muito comum. Tão comum quanto o esfagno que a gente usa, né? O esfagno, por exemplo, eles são retirados do mato, né? Ele é retirado daquelas regiões onde está tudo molhado, né? Então vem com pedacinhos de madeira, com casquinhas de coisa quebrada. É natural que seja assim, não tem como ser totalmente limpo. E isso não influencia em absolutamente nada em relação ao seu cultivo. Se isso está acontecendo, não culpe em momento nenhum esse tipo de substrato, porque provavelmente o problema seja realmente rega, talvez a falta de iluminação. Então são outros conjuntos de problemas que pode estar trazendo para o seu orquidário. Mas você tem que saber que uma vez que você
você vai comprar um esfagno, ele vai vir com uma certa sujeira, assim como vai ser também com alguns determinados tipos de casca de pinos, porque isso não tem como ser completamente livre, limpo, higienizado, tá? Na grande maioria das vezes, a gente encontra esse produto, como disse, bem limpo, bem higienizado, mas não significa que você não possa cruzar com esse tipo de sujeirinha dentro desse tipo de substrato. Bom, dito essa parte aí também, para que vocês tivessem ciência sobre a sujeira, né, que pode ser encontrada nesse material, a preocupação mesmo fica na qualidade, né, de que esse material tenha sido de um pinos de qualidade, de um musgo de qualidade, normalmente aquele musgo rosa, né, que a gente encontra nas lojas de orquidários. A gente é o melhor, ele tende a durar um pouco mais, ele também é o substrato mais ácido que a gente tem quando a gente está falando de substrato, ele fica com seu pH ali em torno de 3,8 a 4,1 e é um tipo de substrato que se deteriora bem rápido, o esfagno, tá? Então, o esfagno também pode ser utilizado e a função do esfagno, normalmente, nesses substratos que nós utilizamos, é justamente para elevar o nível de umidade, mantendo assim a planta mais tempo depois de uma rega com as suas raízes molhadas. Né? Quando a gente vai usar, por exemplo, a pedra. Ah, Fábio, então eu posso utilizar uma pedra e colocar um pouco de esfagno? Pode, e esse tem sido, inclusive, o tipo de substrato mais usado hoje, tá? Porque, além de tudo, ele é barato. Então nós temos na pedra a condição de ser um produto que não vai se deteriorar, né? Que vai custar bem baratinho. Você compra hoje sacos aí, não sei, cada região, né? Mas entre 3, 5 reais você compra latas de pedra. Então dá para você plantar orquídea beça. E você pode comprar um pouco de esfagno para você misturar nessa pedra, fazendo essa umidade ficar ali, atendendo a necessidade da sua planta, tá? Agora, entendendo disso, qual seria o melhor substrato do mundo para a sua orquídea? Entendem que não existe o melhor substrato do mundo? O que você vai ter que fazer então? Observe. A sua orquídea provavelmente veio plantada num determinado tipo de substrato, você colocou no seu orquidário e a partir dali você viu que ela está indo bem. Se ela está indo bem naquele substrato que você adquiriu do orquidário, do mercadinho, não importa onde você tenha adquirido, você viu que a planta gostou, é aquele substrato para aquele determinado tipo de espécie, gênero que você deve insistir em continuar. Vai chegar um momento que você vai perceber também que o tipo de substrato vai depender muito da espécie e do gênero da orquídea que você quer cultivar. Por essa razão, a gente não pode determinar um determinado tipo de substrato que é o melhor. É o que eu disse, às vezes o melhor para o meu clima e para a minha região não tem nada que atenda no seu clima, né, e na sua região. Você fazendo igual pode se dar bem mal. Então quem escolhe o melhor substrato para a sua orquídea não é você e tampouco eu dizer para você qual é o melhor. O ideal é que você veja como a sua planta reage a cada tipo de substrato e vaso que você tem. Quanto mais próximo você entregar da condição que ela gosta, assim também como você acertar a rega para esse tipo de substrato, porque cada tipo de substrato vai ter uma tendência a secar mais rápido ou a secar ou a demorar a secar. Se nós utilizarmos mais esfagno, mais tempo certamente esse vaso vai demorar para secar. Se nós utilizarmos tronquinhos, se nós utilizarmos casca de macadâmia com carvão e pinos, vai demorar um certo tempo a mais. Então vocês compreendendo essa situação, vocês vão conseguir acertar a rega na conformidade do substrato que atende melhor a sua orquídea. Para vocês terem uma ideia, esse lance da gente falar de substrato, ele é tão complexo, né? Ele envolve tanta coisa, que vale a pena cada experiência. Portanto, todos esses substratos aqui que eu falei, vocês devem fazer experiência para ver aquilo que melhor atende o seu orquidário e a maioria das suas plantas. Mas hoje eu vi, inclusive, amigo, né, que eu tenho aqui, que está fazendo o uso, por exemplo, de turfa, com esse material aqui, ó, casca de arroz carbonizada, também a perlita, né, aquelas pedrinhas, aquelas rochinhas de perlita. Então, assim, existe uma variedade muito grande. Então, para esse determinado amigo, esse foi o melhor tipo de substrato que ele encontrou até hoje. E a gente pode falar, por exemplo, da casca de arroz carbonizada com esfagno, que também atende muitas plantas. Gente, é uma questão de experiência para o seu clima, tá? Faça a experiência dentro do seu orquidário, utilizando todos esses materiais e veja quais as condições que as suas orquídeas aceitaram mais. Esse vai ser o melhor, certamente o melhor
tipo de substrato para a sua orquídea. Eu queria muito saber, inclusive, você, né, que tipo de substrato que você utiliza. Olha, se você puder comentar aqui para a gente saber, seria muito bacana. Eu vou dar um coraçãozinho, você deixando o comentário, eu dou um coraçãozinho para você lá, tá? Comenta aí. Olha, Fábio, eu uso pedra, eu estou usando cachepô com esfagno, eu estou usando Sansão do Campo, jangadinha de café, eu quero muito saber qual o tipo de substrato que você utiliza. Eu espero que nesse vídeo eu tenha passado para vocês boas informações para que você faça a melhor escolha, não do melhor substrato do mundo, mas o melhor substrato para a sua orquídea. A gente tem um encontro no próximo vídeo e eu espero por você. Um super beijo e até lá. Vai ser daqui hoje. Tchau!